Vídeo rápido sobre CEMIG, a empresa mais barata da Bolsa de Valores. CEMIG com código de negociação CEMIG4, empresa essa que já ofereceu um retorno de mais de 4.000% contra um retorno de apenas 483% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$41.000 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que vocês têm que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Um contexto rápido, nós vamos falar de dividendos, mas principalmente sobre CEMIG 3, CEMIG 4 no âmbito de ações ordinárias ou ações preferenciais. Qual delas comprar? No final desse vídeo, no gerenciamento de risco, eu vou tocar num ponto chave e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida de qual ação comprar. A CEMIG que vem sendo muito noticiada de fato, primeiro por estar muito barata, e eu já vou mostrar para vocês o porquê ela é a ação mais barata da Bolsa de Valores, mas a oportunidade é essa que foi dada pela questão da federalização da companhia. E para ser bem sincero, independente da pessoa que esteja lá hoje, tanto o anterior, quanto o atual, ou quanto o próximo, estar logo ali abaixo é nocivo. E eu sempre trago isso no gerenciamento de risco, na questão de governança. Isso daqui é um belo exemplo daquilo que eu sempre falo. Por mais que pareça lúdico essa questão de governança ser um dos 3 pilares do Value Investing, quando você vê uma queda de 20% em apenas 3 dias, esse é um grande exemplo daquilo que todo mundo que segue a metodologia do Value Investing sempre traz. Fitch faz alerta sobre agressivo plano de investimentos da companhia. Plano esse na ordem de 36 bilhões de reais. Por que houve esse alerta? Porque isso é um plano recorde. Isso é um CAPEX recorde. Toda vez que falamos de planos de investimento, falamos de CAPEX. E CAPEX ele é uma das coisas que mais tem impacto na linha final. Quando falamos de linha final, estamos falando da linha de lucro líquido. Você aumenta a sua linha de CAPEX, repentinamente, seu lucro líquido é sacrificado. Porém, do lado positivo, nós temos a dívida. Dívida essa que já era excelente, a empresa vem trabalhando, mitigando e pagando cada vez mais toda a dívida ativa dela. E aqui na parte da dívida que nós já vamos pegar um gancho para entrar nos números dela, que esses sim são extremamente interessantes para o investidor. A CEMIG que coberta por 11 casas ou 11 analistas tem um preço-alvo de R$13, 2 recomendações de compra, 9 recomendações de neutra e nenhuma recomendação de venda para a companhia. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. E antes da gente entrar na DRE da companhia, a CEMIG ela deve ser classificada como uma empresa de crescimento lento. Importante sempre aliar a sua expectativa com a realidade da empresa. A CEMIG não é cíclica, a CEMIG não cresce rápido, ela é uma empresa de crescimento lento que paga generosos e regulares dividendos. E é nesses números que a gente vai entrar agora. Pegamos a DRE dela, abrimos o histórico o maior possível e é visível a crescente de receita dela, de lucros e nenhum período de prejuízo aos acionistas. Quanto ao ROI, o Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica na casa de 20%, muito boa, muito aceitável, e o seu ROI atual beira os 30%. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma das melhores médias históricas do Ibovespa, uma média histórica de pagamentos de proventos acima de 2 dígitos, 10,51, muito à frente do Banco do Brasil, por exemplo, que para mim figura entre os melhores pagadores de proventos da Bolsa de Valores inteira. Ela chegou a pagar até 13,75, quase 14% de dividend yield, e o seu yield atual é de 8,54. Preço sobre lucro, chegamos aonde eu queria falar com vocês. Tese essa de Robert Shiller, tese de regressão à média de 1988,
ela tem uma média histórica de 7,80, são múltiplos baixos, sim, porém justificados por ser uma empresa estatal. Só que, nos últimos 3 ou 4 anos, ela vem sendo negociada abaixo de sua média histórica. E o grande ponto, eu dei até um zoom aqui, são 3,80, 3,70 de preço sobre lucro. Comentário rápido, nós não estamos falando de uma empresa cíclica, onde eu defendo a minha tese de inversão de múltiplos. Nós estamos falando de uma empresa ordinária, de utilities, do setor elétrico, portanto, perene, constante, previsível. E uma empresa dessa, com essa essencialidade para a sociedade, sendo negociada a esses múltiplos, para mim me soa muito estranho como ninguém fala dela. E dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresas sem dívidas não falem, ela tem uma média histórica muito boa de apenas 2, esse é o ratio de dívida versus EBITDA, sendo que o atual é o menor da série histórica, 0,90. Resgate antecipado de bonds, tudo que existe nesse âmbito de pagamento de dívida ativa, de antecipação de dívida, de renegociação de dívida, por isso que eu sempre trago para vocês que dívida líquida versus EBITDA, um ratio abaixo de 1 é um dos meus critérios do meu gerenciamento de risco para eu considerar uma empresa nota 5, nota máxima. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Vamos pegar o último ano fiscal fechado, dividimos por 6%, é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e nós teríamos um preço teto de R$ 16,50. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. A fórmula está aqui ao lado, pegamos 22,5, multiplicamos pelo earnings per share, que é 3,04, multiplicamos novamente pelo business value per share, que é o VPA, 11,10, extraímos a raiz quadrada e eu já tenho certeza que o preço justo vai ser muito acima do preço teto. Veja, 27,55. Por quê? Isso apenas exemplifica a diferença de teses. O preço justo de Graham ele é baseado em lucro por ação e valor contábil. O preço teto ele é baseado apenas em dividendo, apenas para exemplificar teses diferentes com finalidades diferentes e o porquê agora trazendo. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos de CEMIG, uma empresa do setor de utilities, uma empresa elétrica, e ela obtém para mim nota 4. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Os pilares do Value Investing: excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão. Ela falha na gestão. RE da companhia perfeita, indicadores de eficiência e rentabilidade muito bons, dividendos dos maiores e melhores de todo o Ibovespa, e aí a gente retorna para a questão do múltiplo preço sobre lucro. Então, novamente, se a gente seguisse a tese de Shiller, agora seria um excelente momento. Isso não é recomendação de compra, porque a empresa está sendo negociada abaixo de sua média histórica. O grande ponto aqui é por que ela sempre é negociada a múltiplos tão baixos. O último vídeo que eu fiz há 2 dias atrás do Banco do Brasil, eu cito também a questão de empresas estatais, na questão da ingerência. Concorde ou não com essa tese, você sofrerá, assim como todos nós sofremos, perdas enormes por uma mera questão de ingerência. E isso a torna hoje uma empresa rentável, constante, excelente pagadora de dividendos, muito barata. Por quê? Por conta da gestão. Qual ação comprar? Ação ordinária, preferencial? Milhares e milhares de pessoas tem essa dúvida. Em um bate-papo rápido, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com toda essa dúvida sanada, porque o principal de tudo não é qual ação comprar, mas sim qual a sua estratégia, principalmente baseada no seu portfólio. Então, quando a gente fala de Banco do Brasil, nós só temos BBAS3 aberta à negociação, ações ordinárias, por isso o Banco do Brasil está no novo mercado. Nós temos diversos segmentos de listagem. Quando a gente fala de segmento de listagem, a gente está falando
falando de governança e transparência. Então, quando o novo mercado é o melhor nível de governança, os logo abaixo são nível 1, nível 2, nível 1, o qual a CEMIG está. Por quê? Porque ela tem ações ordinárias, bem como o Banco do Brasil, porém ela tem preferenciais. E a partir daqui, a gente vai começar a falar de estratégia e tese, e não de ações do tipo ON ou ações do tipo PN. Por que disso? O Barsi sempre fala que não existe problema nenhum para ele investir em ações preferenciais. O Warren Buffett investe em ações preferenciais, pequena parcela, é verdade, ele gosta de ter o controle das investidas, porém também investe. E o Barsi fala que empresas sem tag along, e aqui você pode ver, estamos falando da CEMIG 4, que não detém tag along algum. Para princípio de conversa, o que são ações preferenciais? São ações que garantem aos sócios uma preferência de distribuição de dividendos ou de valores devidos em caso de liquidação da companhia. Só que uma das questões principais gira em torno do tag along. O que é o tag along? Ele é um mecanismo de proteção. Basicamente, subentendam o tag along como um mecanismo de proteção principalmente para você que é investidor pequeno. E a gente fala em caso de venda da companhia. É a garantia que o sócio tem caso a companhia seja vendida, e ela pode flutuar de 80% do preço a 100% do preço. Aí surge a dúvida, como surgiram diversas já nos comentários, quais ações comprar e quais os riscos, uma vez que nós temos CEMIG 3 e uma vez que nós temos CEMIG 4. Porque CEMIG 4 tem um yield histórico maior e o atual também maior, e CEMIG 3 tem um yield histórico menor, bem como o atual menor. É por conta da proteção. CEMIG 3 é uma ação mais segura de se ter do que CEMIG 4. Só que no final a gente acaba buscando um equilíbrio entre segurança no caso da ordinária e um dividendo maior no caso da preferencial. Nos últimos 5 anos, o retorno das duas é idêntico, porque CEMIG 3 a ação valoriza mais e CEMIG 4 a cotação é menor, porém rentabiliza mais o acionista através de dividendos. Uma vez que, de acordo com as regras, ações preferenciais são sim mais perigosas e a nossa lei diz isso, só que no jogo do dia a dia o Barsi diz que não tem problema, grandes investidores dizem que não tem problema e eu, na minha maneira de atuar, não vejo problema algum. Como que a sua estratégia vai modular a sua compra de ação ordinária ou preferencial? Como seria o racional por trás dessa escolha? Nós temos 23 ações daquelas que a gente selecionou. Então vamos imaginar aqui um portfólio com 23 companhias. E é aí nesse momento que você vê o Barsi investindo em ações sem tag along, em ações preferenciais ou em units. E aí que você vê o Warren Buffett investindo no Nubank, que era até então uma fintech. O nome disso é estratégia e gerenciamento de risco em cima do portfólio. O que eu quero dizer? Você está extremamente seguro, você está blindado apenas com excelentes empresas. Te sobrou no final do mês R$300, R$500 ou te sobraram R$1.000. E você vai pensar, olha, eu vou adicionar mais 2 empresas e vou fazer um portfólio agora, ao invés de 23, eu vou fazer um portfólio com 25 empresas. Não vai fazer a menor diferença se você vai comprar CEMIG 3 ou CEMIG 4 para algo que represente apenas 3% do seu portfólio. A estratégia, ela vem antes de qualquer coisa, inclusive se você vai comprar ações ordinárias ou PNs. Quer ver o cenário mais arriscado? O investidor não tem esse portfólio que nós montamos de 23 companhias. Ele vai começar agora e por algum motivo, no selecionar apenas ações preferenciais, ele comprou sem saber ou sem estudar Itaúsa, Banco ABC, Bradespar e Ferbasa. Veja, são ótimas empresas, porém ele está exposto a um grande risco. Primeiro, do portfólio muito pequeno e pouco diversificado. Segundo, de apenas ações preferenciais. Para deixar mais fácil, onde CEMIG 3 tem tag along e CEMIG 4 não tem tag along algum, se o investidor já tem um portfólio robusto, completo, estudado, não faz a menor diferença se ele vai comprar CEMIG
CEMIG 3 ou CEMIG 4 em um percentual baixo da carteira dele. Agora imagine um cenário de investidor iniciante que vai pegar 100% do seu capital e vai investir em uma ação preferencial. Aí sim, nesse cenário, ele está exposto a um risco que ele não tem necessidade alguma de correr. Então, novamente, para fechar, se é ordinária ou se é ação preferencial, seguindo as palavras até mesmo do Barsi, não faz a menor diferença. O que faz diferença é a sua estratégia, é o seu portfólio, é a metodologia que você segue. E aqui nós somos seguidores do Value Investing. Portanto, hoje falamos de CEMIG, CEMIG 3, CEMIG 4 e um pouco dos números da empresa que, para mim, é uma das empresas mais baratas da Bolsa de Valores, sem dúvida alguma. Nunca se esqueçam dos pilares do Value Investing, de aplicar as 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves. O Value Investing ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Deixa no comentário se gostaram ou não da avaliação que a gente fez da CEMIG, se concordam ou não com essa tese de ações ordinárias e preferenciais. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.